Somos gratos, ó Deus, pela vida do teu servo. Grato, Senhor Deus, por este dia que o Senhor nos deu e esta noite estarmos aqui cultuando, ó Deus. Obrigado por cada vida aqui representada, Senhor Deus. Cada vida que decidiu vir à tua casa para ouvir, para aprender mais de ti. Pai, fala ao nosso coração através do teu servo, que ele seja a boca do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, dirige nossas vidas, é o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, querido. Pode sentar, queridos. Glória a Deus, aleluia. Bem, queridos, nós estamos realmente muito felizes por mais um domingo, mais uma ceia do Senhor. E hoje até estava esquecido, né? Hoje é celebrado o dia do pastor. E eu estou muito feliz por mais um dia do pastor que eu posso celebrar junto com a igreja. Amém. Não há coisa melhor no mundo do que nós servirmos a Deus, do que nós estarmos diante desta mesa, quando nós cantamos pela manhã uma canção de Antônio Cirilo, pastor Antônio Cirilo, que fala sobre o cálice da salvação que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele nos tem feito, e eu beberei ao Senhor. O que nós vamos dar ao Senhor pela nossa salvação? Não podemos dar nada a não ser o nosso coração. Então dê o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor, queridos. Entregar o coração ao Senhor é se render à sua vontade, render-se à vontade dele e deixar a sua de lado, ou seja, é estar crucificado com ele, para as concupiscências da carne, para tudo aquilo que o mundo nos oferece. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 18, por favor. João capítulo 18, verso 11. Deixa eu tomar uma água aqui, a garganta está seca. Quero aproveitar e mandar aqui o meu abraço para todos os pastores da nossa ordem, da nossa convenção, mas também dos ministérios amigos que nós temos por aí. Deus abençoe suas vidas. Você abriu aí, texto, encontrou? A palavra de Deus vai nos dizer: mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Falei pela manhã e vou repetir agora à noite. Foi do encontro, da alegria que tivemos de estarmos ontem no 3º Congresso dos Homens da ACIBAN. Foi uma bênção maravilhosa. Lá revi não posso dizer assim amigo, porque a gente nunca teve uma amizade, mas nos conhecemos lá no Mundão. Sofia também deve ter conhecido, com certeza, que foi o cantor Gel de Almeida. O Gel, ele já esteve aqui há anos atrás. Ele era conhecido, ele era famoso aqui no estado. Eu não era, mas eu abria shows
né? Para ele, para Júnior Bahia e para essa turma aí. E ele está firme, está crente no Senhor, converteu na Assembleia de Deus, mas hoje ele congrega com o nosso pastor João Romão, lá na Igreja Batista de Ipioca. O Gel é uma bênção, ele é bem avivadão assim, um vozeirão. Em breve vou trazer ele para estar aqui louvando ao Senhor junto com a gente. Amém? Talvez no culto de homens ele possa vir dar um testemunho também, em nome de Jesus. E quando ele vier, eu vou fazer uma surpresa a ele. Não vou dizer aqui, senão ele pode assistir e vai ficar sabendo, certo? Mas vai ser uma surpresa. Queridos, nós queremos pensar nessa noite sobre os 3 cálices que Jesus bebeu. A Cris deve colocar aí o tema. Os 3 cálices que Jesus bebeu. No Antigo Testamento existe uma metáfora do cálice. E essa metáfora, ela representa a nossa vida, a vida humana, que pode ser cheia com várias coisas. A nossa vida, ela pode estar cheia de várias coisas. E a Bíblia diz: Jesus, ele aceitou do Pai, ou aceitou que o Pai enchesse o seu cálice com ira, com sofrimento. Ele aceitou isso, para que eu e você, nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Se Jesus não tivesse aceito os cálices que o Pai deu para ele beber, foi representado principalmente naquela noite fatídica, madrugada fatídica do Getsemane, de traição, de dor, de angústia da alma, nós não poderíamos beber esse cálice que está à nossa frente aqui na mesa do Senhor, que representa o cálice da salvação em Cristo, o seu sangue derramado por amor de nós. Precisava beber para poder chegar até a cruz e para cumprir o propósito de Deus, a sua missão. Qual cálice você talvez esteja precisando beber e não quer beber, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Pensa nisso. Eu bebi e tenho bebido, porque se eu não tivesse bebido, eu não estaria aqui. Então, esse texto aqui que nós lemos é uma severa repreensão de Jesus a Pedro, que Pedro e os discípulos parece que nunca entendiam Jesus. Parece que nós, como igreja, nunca conseguimos entender Jesus, o que Ele quer de nós. Por mais que Jesus ensine, por mais que Ele fale, por mais que Ele tenha demonstrado nesta terra quando esteve aqui, os discípulos não conseguiram entender muita coisa. E Pedro não estava entendendo ainda. Aquele momento em que eles estavam no Getsemane, e o nome já fala de sofrimento, de angústia, que é prensa de azeite. Jesus estava começando a ser prensado, uma uva para dar um bom vinho. É como um livro que eu li que chama-se Esmagado, Pastor Ted, alguma coisa, ele fala sobre isso, o livro, Esmagado. Ele conta alguns testemunhos da vida dele, que Deus precisou esmagá-lo. Olha aqui para mim, Deus, o Senhor,
ele pode precisar esmagar você um pouco, para que você possa dar um vinho bom, um vinho de qualidade, para as pessoas beberem. Então foi assim. Jesus disse: mete a espada na bainha, Pedro, porque você acha que eu não vou beber do cálice que o Pai tem para me dar, ou que o Pai me deu? Claro que eu vou. Eu preciso beber, Pedro. Então, os 3 cálices que Jesus bebeu, começa com o cálice do sofrimento. Primeiro, o primeiro cálice, o cálice da angústia, o cálice do abandono. Em Lucas capítulo 22, verso 42, o Senhor vai dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ora, o segredo que está em nós vivermos a vontade de Deus é fazer o que Jesus fez, é abandonar a nossa vontade. Você não vai fazer a vontade de Deus se você não abandonar a sua própria vontade, porque a vontade de Deus, ela é contrária à vontade do mundo. O que Deus tem para nós, os propósitos de Deus para nós são totalmente diferentes do que dos propósitos que o mundo tem para a gente. Os propósitos do mundo para mim era eu estar agora na beira da praia, tocando, cantando, ganhando dinheiro, me drogando, saindo com uma, saindo com outra. A gente começa a falar de testemunho, é psicóloga, e começa a falar dos podres da gente. E pastor Evilásio Prado disse: meus queridos, quando a gente dá testemunho, evite falar dos seus podres. Eu, pastor, como? Não é? Teve uma noite, eu estava na orla, tinha tocado das 2 da tarde até às 18, conheci uma menina, saí com ela, mas já tinha marcado com outra que ia tocar num restaurante. Eu ia tocar para me encontrar com a outra lá. Era assim a minha vida, era o que o mundo me oferecia: mulheres, drogas, sexo e aquela história, rock and roll. Era isso, perdição total. Posso usar o nome dele aqui, com certeza, porque ele viveu tudo isso também. Gel. É isso que o mundo nos oferece, coisas que agradam a gente, agradam a nossa carne, a nossa natureza humana. Mas se eu não matar a minha carne e não declarar para o Senhor: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, e não a minha vontade, mas a tua, a gente não vai conseguir viver os propósitos que Deus tem para nós. Amém? O cálice do sofrimento nos leva a isso. O cálice do sofrimento levou Jesus a dizer: não, Pai, eu quero que o Senhor me faça passar esse cálice da dor, do sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, é estarmos na dependência de Deus. Esteja sempre na dependência de Deus. Amém? O significado de este cálice, passa de mim este cálice, tem sido o objetivo de alguns debates intensos.
É duvidoso que Jesus ele tenha se referido à sua morte física. Por quê? Porque ele já havia decidido. Jesus não está dizendo: Pai, o cálice que ele estava falando, este cálice poderia ser em relação à morte, mas sim ao sofrimento, à humilhação, à separação de Deus. Porque para a morte ele já tinha decidido. Ele já havia decidido morrer por mim e por você, pela humanidade. Olha o que diz João 10, 11, 14, 17 e 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Então Jesus já tinha decidido. Jesus não estava falando do cálice da morte, mas da humilhação, da tristeza, da angústia da alma, do pavor, do desapontamento, da vergonha que ele iria passar, da dor, dos cravos, da crucificação. Ele continua: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por isso que ele disse a Pedro: Pedro, mete a espada na bainha, porque eu já decidi beber desse cálice. Segundo, no Antigo Testamento o cálice se refere à ira de Deus. Salmo 75, verso 8: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber. Bebem-no ou sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Por isso que Jesus bebeu o cálice de sofrimento por nós. Porque quem vai beber o cálice de sofrimento em relação ao juízo de Deus, a ira de Deus, são os ímpios, não somos nós. Nós bebemos o cálice do sofrimento por amor a Jesus, por amor à sua igreja, por amor à sua obra, por amor às almas perdidas, mas não por causa da desobediência que gera a ira de Deus sobre os homens. Você está entendendo? Então é mais provável que Jesus tenha orado para ser liberto do castigo da separação de Deus. Mateus 27, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Terceiro, no entanto, Jesus disse que não era a sua vontade que deveria ser feita, mas a vontade do Pai. É a vontade do Pai que deve prevalecer nas nossas vidas. Lucas diz que um anjo então apareceu e o fortaleceu depois disso. Olha isso aqui. Quando Jesus se rendeu à vontade de Deus, à vontade do seu Pai Celestial, imediatamente algo extraordinário aconteceu com ele. Um anjo veio e o visitou, apareceu para ele. Para o quê? Para o fortalecer. Então, em meio à dor e ao sofrimento, em meio da necessidade de
de enfrentarmos a vontade de Deus quando é desagradável a nós, porque a vontade de Deus, às vezes, vai ser desagradável para mim e para você. Porque a vontade de Deus sempre implica a ir de encontro com as nossas vontades. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, mesmo que seja para bebermos um cálice que vai nos causar sofrimento, ela é soberana, mas podemos receber algo extraordinário na nossa vida. Jesus recebeu a visita de um anjo. A gente pode receber algo extraordinário. Por que não a visita de um anjo? Deus é quem sabe. O segundo cálice que Jesus bebeu foi o cálice do compromisso. Jesus, o nosso Senhor, tinha compromisso com o Pai Celestial e com a sua palavra. Marcos capítulo 15, verso 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Algumas versões dizem, deram para ele beber vinagre, né? Uma mistura de vinagre com mirra, vinho com mirra, mas ele não tomou, Jesus não tomou. Para escutar isso, era um costume judaico para amenizar a dor daquela pessoa, a dor do martírio na cruz, a dor daquela pessoa que estava sendo oferecida ou estava sendo colocada na cruz. A dor do crucificado era um costume judaico fazer isso, oferecer uma mistura de entorpecentes. No caso aqui, vinho misturado com mirra. Para quê? Para que fosse aliviada a dor. Mas Jesus, ele recusou a tomar isso. Provérbios 31, 6 a 7 vai dizer: deem bebida forte aos que estão morrendo, aliviar a dor, e vinho aos amargurados de espírito. Ou porque você acha que é à toa que a pessoa que às vezes está amargurada, né? Fica decepcionada, o cara que a mulher deixou, a mulher que o cara fez pouco caso com ela, aquela coisa toda. O que é que às vezes a mulher e o homem faz? Enche a cara para esquecer, sabe, com aquela dor de cotovelo, né? Enche a cara. Quantas vezes eu fiz isso? Várias. Para tentar esquecer, mas não esquece. Pelo contrário, você se afunda mais ainda, você se angustia mais ainda, porque quando passa o efeito, acabou-se. Aí vem a choradeira, aquela coisa toda. Então, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, da sua realidade, da sua tristeza, e não se lembrem mais da sua miséria. Estudiosos dizem que Jesus recusou, porque isso iria privá-lo da dor física. Ou seja, o que estava escrito em relação a ele, lá no profeta Isaías, tinha que se cumprir. Se ele tomasse um entorpecente, ia ficar anestesiado. Então ele não sofreria, não sentiria a dor física do sofrimento. E Jesus recusou. A primeira implicação aqui, dentro desse contexto, é que Jesus desprezou. Olha para isso. É algo que a gente precisa aprender a fazer. Ele desprezou os valores deste mundo e os confortos de seu corpo para cumprir a vontade de Deus com uma disciplina
rígida e justa. Sabe, para a gente cumprir a vontade de Deus, a maioria das vezes necessita, ordena, ou nos obriga a fazermos isso. Desprezar os valores deste mundo, desprezar os confortos que o nosso corpo pode ter, pode usufruir, para que então a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. E para que isso aconteça, por isso que nós aprendemos que a nossa salvação, ela é tomada por esforço. Esse esforço é justamente isso, de uma disciplina rígida, mas justa diante de Deus. Senão, nós não chegaremos a lugar algum. Tenha uma vida disciplinada diante do Senhor. Se existe algo nessa noite que você precisa decidir para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, é uma rígida e justa disciplina diante de Deus. Deixa Deus te disciplinar. Viva a vontade de Deus, mesmo que seja contrário à tua vontade. Repetir: viva a vontade de Deus, mesmo que seja contrária à tua vontade, mesmo que exija um esforço físico. Não se acomode. Jesus poderia muito bem ter aceitado aquela mistura entorpecente para aliviar a sua dor, o seu sofrimento, mas ele estava pronto para não só morrer, mas para beber o cálice do sofrimento e o cálice do compromisso. Isso fala de compromisso. Qual é o nível do teu compromisso com Deus? Qual o nível do teu compromisso com a igreja? Qual o nível do teu compromisso com a palavra do Senhor? Em segundo lugar, ele expressou, dentro desse contexto, mas uma implicação é que ele expressou a sua resolução de cumprir o compromisso que havia feito lá no jardim. Não, Senhor, que seja feita então a tua vontade, mas a minha. Se não é possível que o Senhor afaste esse cálice, que assim seja. Que a tua vontade, mas não a minha, seja feita. Compromisso. Tenha compromisso com o Senhor. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Mesmo que exija de você sofrimento. Renúncia. Lembra? Renúncia. Eu daria ao Senhor, eu daria ao Senhor pela minha salvação. Não tenho nada a te oferecer, te dou meu coração. Coração, dá o teu coração ao Senhor. Em terceiro e último lugar, o terceiro e último cálice que a gente vê aqui que Jesus bebeu foi o cálice da salvação. Salmo 116, 13. Salvação para nós, não para ele. Ele bebeu para que nós pudéssemos ser salvos. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, já que Jesus aceitou o cálice do sofrimento, o cálice do compromisso, nós podemos também beber do cálice cheio de sua graça salvadora, porque ele bebeu por nós. João 6, do 54 ao 55, vai nos dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu amo esse texto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu, olha a recompensa de quem bebe do cálice da salvação. Olha a recompensa: será ressuscitado no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ora,
Só quem vai ressuscitar no último dia é quem tem a vida eterna. Ressuscitar para viver eternamente com Deus. E os outros vão ressuscitar para viver e provar a ira de Deus eternamente. Ele continua: pois a minha carne é verdadeira comida, o pão, esse pão aqui representando o seu corpo, e o meu sangue e o vinho é a verdadeira bebida. Escute isso aqui. A palavra de Deus nos diz que qualquer um que invocar o nome do Senhor para salvá-lo de seus pecados, bebe deste cálice. Beber do cálice fala de renúncia, fala de sofrimento, fala de dependência de Deus. Este cálice da salvação, ele nunca seca. 23, Salmo 23, verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero concluir com essas palavras. Na verdade, quero concluir com algumas lições e aplicações. Primeira, cálice do sofrimento, ou a taça do sofrimento, eu e você. Preste atenção. Separação de Deus. A separação de Deus é a penalidade final para o pecado. Por enquanto você não está separado de Deus. Nós somos pecadores. Nós em Cristo Jesus jamais seremos separados, porque agora, pelo sangue do Cordeiro, nós somos lavados e remidos, vivemos nossos pecados perdoados, mas porque bebemos e continuamos bebendo, como sinal, simbolismo também da nossa comunhão com Deus, o seu cálice e comendo do seu pão, do seu corpo. A separação de Deus é a penalidade final para o pecado. Pense nisso. Gênesis 3, 23 a 24. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, Adão e sua mulher, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Escuta isso aqui. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, escute bem isso. Desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o homem não está mais privado da presença de Deus. Amém? Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as hostas se partiram. Não estamos mais privados da presença de Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Então, ao ouvir essa mensagem, se algum de vocês deseja estar aqui nessa noite e deseja conhecer a Deus em um nível pessoal, acredite, simplesmente no fato de que para mim você é aceito aos olhos de Deus. Você é aceito aos olhos de Deus, porque Cristo sofreu a separação do Pai Celestial em seu favor.
Nós estamos falando aqui de realidades espirituais. Eu sei muito bem de onde eu vim. Deus me permitiu fazer tudo o que eu queria e gostaria de fazer. Me permitiu no sentido de me dar liberdade, porque Ele está te dando liberdade. Ele nos dá liberdade. Mas em Cristo Jesus, a nossa liberdade é para vivermos para Ele, por Ele, para a glória dEle. E nós não sentimos falta lá do mundão. Nós não precisamos sentir falta e não sentimos do que o mundo nos oferece. Precisamos disso. Quem passou pelo processo de transformação e se tornou uma nova criatura, precisa disso. Nem lembra dessas coisas, só lembra para testemunho. Jesus pediu a Deus para mudar a situação, mas o Pai respondeu a sua oração de uma forma negativa, de uma forma diferente. Olha aqui, Deus, o Senhor, Ele às vezes vai responder para a gente com um não, às vezes com um silêncio, como já me respondeu várias vezes. Mas qual deve ser a nossa resposta? A mesma de Jesus: Pai, que seja feita a tua vontade. Amém? Então muitas vezes as nossas orações estão focadas em mudar a situação, que não é errado isso, não é. No entanto, há momentos em que nós devemos discernir, e discernimento a Deus sobre qual é a sua vontade em nossa situação. Nessa situação que porventura você esteja passando, qual é a vontade de Deus? E aceitar na sua vida, para que Deus seja glorificado, assim como Jesus fez. Terceiro, a taça ou o cálice do compromisso, eu e você. Todos os dias, preste atenção, nos são apresentadas as opções de obedecer ou desobedecer a Deus, todos os dias. Nós não podemos fazer as duas coisas. Mateus 6:24 vai nos dizer isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo, ou servir a Deus ou a si mesmo. Ninguém pode. Ou se serve a um ou serve a outro. Então nós devemos avaliar com cuidado as nossas opções, usando a palavra de Deus nas nossas vidas. Use a palavra de Deus antes de finalizar qualquer decisão na sua vida. Busca a palavra de Deus. A gente lembra que Davi, muitas vezes, quando foi enfrentar os filisteus, ele perguntava ao Senhor: Senhor, eu devo ir contra os filisteus? O Senhor vai me dar vitória? Quando o Senhor dizia sim, pode ir, ele ia. Quando o Senhor dizia não, não vá, ele não ia. A direção de Deus nas nossas decisões. O nosso compromisso não é com nós mesmos. Olha aqui para mim, o seu compromisso não é com você mesmo. O nosso compromisso não é com nós mesmos, mas é com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós sabemos. Se não sabemos, procuremos, busquemos a saber, porque Ele irá revelar. E terceiro, a taça da salvação ou o cálice da salvação, eu e você. Agora é um ótimo momento para que você tome uma decisão na sua vida. Agora, não é amanhã,
não é depois, mas é hoje, é agora. É hora de fazer compromisso com Deus, de aceitar a vontade de Deus. Talvez você tenha aceitado Cristo na sua vida já entregou a sua vida para Jesus, mas você ainda não aceitou viver como Ele quer que você viva. Nós não podemos viver do jeito que a gente quer. Quem bebe do cálice da salvação, quem come do corpo de Jesus e bebe do seu sangue, quem come da sua carne e bebe do seu sangue, não pode mais viver segundo a sua vontade. É preciso estar rendido. Essa noite é noite de redenção, de aceitar a Cristo como seu Salvador. E se já fez isso e ainda não está vivendo uma vida de entrega, essa vida de entrega total, de renúncia, né? Bebendo, tomando do cálice do sofrimento, do compromisso e da salvação, essa noite é noite para que você decida isso, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, 27 ao 28 vai dizer: a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Porque o texto não diz a favor de todos, mas a favor de muitos, porque não são todos que vão receber, não são todos que vão aceitar a vontade de Deus. Que nessa noite você esteja pronto para aceitar a vontade de Deus na sua vida. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Pai querido, esta noite e esta mensagem são desafiadoras para as nossas vidas, porque nós somos desafiados aqui, fomos desafiados a fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos, porque às vezes é duro fazer a tua vontade, se render à tua vontade. Nós reconhecemos também diante do Senhor nessa noite que nós somos falhos e pecadores, mas que precisamos render as nossas vidas ao teu prazer, ao teu querer, para que os teus planos se cumpram nas nossas vidas. Por isso nos visita nessa noite, visita aquele ou aquela que está indeciso nessa caminhada, visita aqueles que porventura nessa noite estão também nos assistindo, que precisam se render à vontade do Senhor como Jesus se rendeu e beber do cálice da salvação, do cálice do sofrimento, do cálice do compromisso com Deus. Que teu Santo Espírito tenha liberdade para agir nesse momento. Oramos no nome de Jesus.